Olá, dona de escola. Vamos falar um pouquinho hoje sobre uma temática nesse episódio que faz muito sentido. Eu andei participando aí, né, de algumas conversas, alguns eventos, enfim, e tenho percebido a importância de dados quando você tem que fazer tomadas de decisão, principalmente na gestão, que é o nosso tema aqui, né, gestão escolar em 15 minutos. Esse tema eu vou dar o nome para ele de. Deixa eu pensar aqui um nome bacana. Os números que a sua escola ignora e que estão travando o seu conhecimento. Então vamos lá. Primeira coisa, sua escola está cheia de dados todos os dias, mas se você não souber ler, eles viram problema, ou melhor, deixam de virar solução. E o pior, muitas escolas não quebram por falta de aluno, quebra por falta de ter esta leitura. Porque, obviamente, né, se você sabe o que está acontecendo na sua escola, você consegue se estruturar para evitar alguns dissabores, alguns problemas. Fazendo uma associação aí com a nossa saúde, se a gente não faz os exames, a gente não entende como é que está o nosso organismo, uma hora ele pifa e a gente não sabe nem por quê. Muitas vezes a mesma coisa acontece com a sua escola. Muitas vezes ela está dando sinais de que tem alguma coisa errada e a gente não sabe nem por onde a gente começou. Então vamos lá. Sua escola está cheia de dados todos os dias, mas precisa entender como fazer a leitura deles, né? Então, primeira coisa, o que eu mais percebo? A maioria das donas de escola vive no operacional, né? Ela apaga incêndio o dia inteiro, resolve problemas o dia inteiro, mas em que momento ela analisa o que está por trás desses problemas? Você não está sem tempo? Talvez o que esteja faltando aí para você é um pouquinho de direção, né? Um direcionamento. Eu percebo isso muitas vezes quando eu chego para a dona de escola e pergunto algumas informações, ela fala assim: "Ah, mas eu acho", né? E o achismo mostra que a gente não tem certeza. Ok, entendido que a gente precisa ter números e informações, eu acho que é importante a gente pensar que gestão não é sobre sentir, é sobre medir. Então, assim, quem mede consegue antecipar problemas. Quem não mede, apaga incêndio. Vou dar um exemplo para vocês. É, poucos pais compraram material escolar. Estou falando não material de lápis, borracha, estou falando de comprar mesmo apostila. O que está acontecendo? Será que eles não estão entendendo a importância disso para a prática escolar? Ou será que eles vão esperar o segundo bimestre para ver se os alunos realmente se acostumaram com a escola para fazer esse gasto? Muitas vezes a gente tem que pensar isso. Então, peraí, se eu tenho lá X pais que não compraram, será que eles não compraram porque eles estão com medo do filho não se habituar com a escola, não se adaptar e trocar? Será que não vale esse olhar? Ah, alunos antigos que o pai não está comprando material. Será que ele está pensando em ir embora? Em ver como é que o filho fica esse ano, principalmente primeiro bimestre, para fazer uma tomada de decisão? Ou será que de repente não comprou o uniforme porque também está pensando nessa mudança de vida? Tudo isso são pequenos insights que mostram que ali a gente tem uma possível desistência, uma pessoa que está pensando em sair da escola. O problema sempre aparece antes dos números. Só depois aparece na rotina. Então, assim, se você tem relatórios, esses indícios vão te trazendo, né? Percebi que os alunos estão começando, tem muita reclamação, muita mãe reclamando ou perguntando sobre coisas de sala de aula na agenda. Agora a gente tem tudo virtual, eu consigo identificar as turmas. Será que eu estou tendo algum problema com essa turma? Será que eu não preciso me atentar? Fazer uma reunião de pais, chamar as famílias, reestruturar a minha equipe né, minha equipe docente, reestruturar não de mudar, mas assim, adequar, conversar com a minha equipe docente para ficar atenta a essas turmas. Então, até as reclamações na agenda ou as perguntas já são um sinal. Principais dados que toda escola precisa olhar. Aqui é o coração do que a gente está conversando, tá bom? Frequência dos alunos. Queda na frequência. Ainda mais se o aluno não está indo, não é porque ele está doente, ou porque teve que fazer uma cirurgia, uma viagem, mas é porque o aluno não quer ir. Alguma coisa aconteceu na escola que essa criança não está feliz. Tudo bem, a gente sabe que escola não é lugar de estar feliz, mas ele não se sente confortável. Pode indicar desengajamento ou insatisfação. Aluno que começa a faltar é aluno que pode ir embora. O pai não quer que o filho fique faltando, até porque muitas vezes o pai não tem nem com quem deixar, né? Rematrícula. Esse é outro indício importantíssimo, inclusive um dos mais importantes que a gente analisa todo ano.
percentual de renovação. Turmas com queda. Aquela turma minha tá indo embora. Normalmente, gente, eu estava até raciocinando sobre isso. É natural a gente ter uma mudança de ciclo, uma mudança de números, tá? Isso é normal. O que eu percebo é que muitas vezes a gente abandona o meio do sanduíche. O que é o meio do sanduíche? Meio do sanduíche, por exemplo, na educação infantil, na educação infantil não, numa escola de berçário até fundamental 1. O meio do sanduíche é educação infantil. Se eu não faço uma educação infantil brilhante, esses alunos não ficam para o primeiro ano. Mesma coisa, se eu tenho uma escola de Fundamental 2. Fundamental 2 é o sanduíche maior que a gente tem, né? Porque ele demora para finalizar o Fundamental 2. Então, assim, eu fiz um bom trabalho até o Fundamental 1. Esse cara ficou comigo no 6º ano. Se eu não faço um bom trabalho até o 9º, ele vai embora. E aí eu não tenho aluno para o médio. Então, aí que tá. A gente muitas vezes foca na mudança de ciclo, né? Vai mudar de ciclo, então e é para focar mesmo, tá? É natural. Mas assim, o que eu fiz no meio do caminho para esse cara ficar comigo na virada de ciclo? Ou a hora que eu tenho que ser fofa com ele é no 5º ano para ele ficar no 6º, ou no 9º para ele ficar no médio? Não, eu tenho que fazer um bom trabalho, todo o processo, senão o pai tira. Ele não tá feliz com a escola, ele nem vai esperar o final de ciclo para trocar o filho. A gente sabe que não espera nem final do ano mais. Ok? Outra coisa importante a gente ter de conta: leads e conversão. Quantos entram, né? Quantos entram aí pela sua boca de funil e quantos efetivamente fecham, né? Onde você está perdendo aluno? Eu estou perdendo aluno no começo da minha negociação, no final, no fechamento, o cara visita, mas não fecha. Aonde eu estou perdendo esse cliente no processo? Se entra lead e não fecha, o problema não é marketing, é processo, ok? Inadimplência. Quem não paga? Quando ele começa a atrasar? Muitas vezes a gente tem duas situações, tá? Tem inadimplência que não é financeira e que é a falta de gestão de relacionamento. Que é você chegar para esse pai e abrir uma porta, um espaço para ele falar: olha, eu tô apertada de grana, a gente pode se ajustar aqui. Antes dele virar um inadimplente, ele já teve acesso a você para estruturar isso. Então, muitas vezes, inadimplência já é um sinal de que a sua escola não está virando prioridade mais para ele. Também, nem sempre, tá? Mas também. E aí, até a hora que eles compram o material, que a gente até falou já, né? Compra de material, de uniforme. Os pais que não compram, pô, isso é um alerta. Pode indicar que ele está desvalorizando, ou até mesmo que ele está passando realmente por uma dificuldade financeira, que pode ser que, consequentemente, vai afetar aí as suas mensalidades, ok? Temos também um outro ponto que é possível a gente analisar: acessos e reclamações. Gente, quando você começa a perceber que tem muita mãe reclamando de uma determinada sala, fique atenta ao que está acontecendo, converse com a coordenação, entende, óbvio, que essa família está reclamando, né? Por quê? Porque provavelmente por trás da reclamação formal existe um grupo de WhatsApp que a coisa já ganhou uma dimensão talvez maior. Então, muitas vezes, a gente precisa entender aonde o nosso cliente está reclamando. Ter, de repente, aí um filtro que nos validem, a partir de tantas reclamações, eu consigo entender que isso é uma situação de emergência ou de atenção e eu vou ficar um olhar mais específico para isso, tá? Isso também é importante. Vou ter passeios, né? Ninguém foi, ou poucas pessoas foram. Será que elas estão valorizando o trabalho da escola? Será que elas entenderam o papel desse passeio? Ou será que o meu público está ficando realmente sem grana e isso vai repercutir na minha rematrícula para o ano que vem? Então, assim, cancelamento, saídas, qual é a etapa do ano que cancelou, que saiu no meio do ano? Pais não reclamam do nada, eles dão sinais antes, tá? Só voltando aqui no papel de acessos e reclamações. Quantos pais estão acessando o sistema só para reclamar? Né? Só para falar mal do trabalho da escola ou falar que alguma coisa não aconteceu bem, enfim, mostrando aí sinais de insatisfação. Agora sim a gente vai para o próximo aí, cancelamentos e saídas. Quando acontecem? Em qual etapa do ano? Quando você percebe ali que você tem poucos alunos entrando no passeio, nas saídas pedagógicas, por exemplo, já está mostrando para você que eles
estão com algum problema, ou financeiro, ou não entendem o valor da escola, ou já não estão valorizando o trabalho que você faz. É um sinal de alerta também. Inteligência de gestão é olhar para esses números e tomar uma decisão antes do problema explodir, né? Então, a gestão estratégica, ela não é igual uma gestão reativa. A reativa é assim, deu ruim, vou correr atrás de aluno. Não, a estratégica, ela já percebe que está tendo um problema naquela sala, ela já vem trabalhando aquilo. Ela percebe que tem alunos ali que estão, né, insatisfeitos com a escola, ela já vai trabalhando. Então, gestão estratégica é diferente de gestão reativa. Clareza gera crescimento. Então, quando você tem clareza dos números, você sabe onde você está acertando e onde você está errando e onde você tem que focar sua atenção. A sua ou da sua equipe também, né? Dados são como um painel de controle. Você pode ignorar ou usar para não bater, para não errar, para não ficar numa situação complicada. Finalizando, nós temos aqui, sua escola já tem todos os dados que precisa? O que falta não é informação, muitas vezes é leitura. Agora, tem escola que não tem informação. E aí me preocupa mais ainda, porque uma coisa é você ter os dados e não olhar, e outra é você não ter dados. Então, assim, como eu levanto dados na minha escola? Então, por exemplo, hoje, se eu quero fazer um levantamento de dados de faltas, presenças e notas, eu vou entrar no diário online que a minha escola tem, se tem, né? Ok. Se eu quero olhar pagamentos, né, pessoas que não pagaram, tal, ou até mesmo os passeios, vai estar tudo amarrado no financeiro, eu consigo puxar ali. Ok. Se eu quiser saber quem comprou material escolar e não comprou, muitas vezes alguns vão direto no sistema, outros compram comigo, eu puxo ali naquele relatório de aquisição de material escolar, principalmente de apostilas. Ok. Agora eu quero saber quantos leads eu tive, quantas pessoas entraram em contato, dessas pessoas que entraram em contato, quantas visitaram, e delas quanto matricularam. Você deveria ter um sistema de CRM, ou pelo menos uma planilha básica de Excel para a sua equipe de atendimento, ou a pessoa que te ajuda no atendimento registrar as informações. Com todos esses dados, eu consigo ter uma leitura para poder saber aonde a coisa está pegando. Agora, se eu não tenho dados, realmente eu estou numa situação complicada. Aí eu preciso gerar dados, eu preciso ir atrás das informações e ter a cultura de implantar na minha escola esses processos para que a minha equipe me dê as informações que eu preciso. Agora, o que eu acho importante entender também é que quando você aprende a ler essas informações que eu falei e passa a fazer isso regularmente, você para de apagar incêndio e começa a crescer com a sua direção, entendendo aí que botões você deve acionar, né, em relação aos seus às suas informações, aos seus dados e às suas tomadas de decisão. Só para nós finalizarmos, importante, quem não mede, repete erro. Aluno não sai do nada, ele te dá sinais, o problema é você saber ler, né? Dado ignorado vira problema caro. Gestão não é sentir, eu tô sentindo que não tá tudo bem. É enxergar, é ter dados, né? Você não precisa de mais alunos muitas vezes, talvez você precise entender melhor os que você tem, para você fazer uma gestão melhor e ali até trazer mais alunos depois, por um bom trabalho feito na escola. Então, o que mais a gente entende hoje, gente, é que não existe mais escola amadora, né? Agora nós precisamos de escolas profissionais, com gestor barra administrador aí dessa escola, que efetivamente tem informações não só na questão financeira, mas também na questão pedagógica, na questão do andamento nos outros dados aí da sua escola, para que você consiga fazer uma leitura real de como está andando a sua escola. Né? Chega aquela coisa de, eu não sei, eu acho que eu tenho 20 alunos, eu acho que eu tenho 30 alunos por sala, a gente não pode achar, a gente tem que ter como puxar relatórios e fazer análises até mesmo para gerar metas e gerar outros resultados em cima dele. Espero ter te ajudado aí, lembrando que dados hoje é a forma mais inteligente que você tem de fazer as tomadas de decisão na sua escola. Te espero no próximo episódio, 15 minutos de gestão. Dá o feedback, conta se você está gostando. Não esquece de me seguir, Mentoria _Escolar, meu Instagram. Obrigada.